Bom, meus amigos, acabou agora Grêmio 2, Vasco 0. Que coisa horrorosa, que coisa patética. É até difícil a gente, tarde da noite, vir aqui para a gente comentar este jogo bizarro do Vasco. Mais um, por sinal. Ao que parece, a data FIFA não serviu para nada para o Vasco, foi em vão. O Vasco desaprendeu mais ainda o que é jogar futebol, não melhorou, não evoluiu, piorou. Tomou um baile do Grêmio, né? O Grêmio que sobrou em campo com intensidade, com disposição, com imposição, com lado físico muito maior. O Vasco, por sua vez, um futebol minúsculo, um futebol desconcentrado, um futebol assim, acomodado. A sensação é essa, né? Não sei você, torcedor que acompanhou a partida pela televisão. Ao que parece, o Vasco está meio que acomodado, parece que atingiu um determinado objetivo e o Campeonato Brasileiro acabou, né? E está ali cumprindo tabela, fazendo aquele joguinho moroso, aquele joguinho de compadre, aquele joguinho de peladinha, enfim. Porque a gente não vê mais aquele ímpeto, aquela disposição que ficou marcada ali, né, naquelas vitórias seguidas que o Vasco teve com o Fernando Diniz e que fez o Vasco sonhar aí com uma classificação para a fase de grupos da Libertadores ou para uma pré-Libertadores do Campeonato Brasileiro. E agora, meus amigos, essa situação ruiu por completo, porque o Vasco já começa a olhar para a parte de baixo da tabela, vendo os times de baixo pontuando, seguindo assim, encostando perigosamente, e essa distância pode diminuir nessa reta final, porque o Vasco vai pegar o Bahia, um Bahia embalado lá fora em Salvador, e o Vasco desfalcado também do Coutinho, que tomou o seu terceiro cartão amarelo, e vindo aí de 4 derrotas que quer queira ou quer não, danificam ainda mais ainda o ambiente, que já não estava legal com essas últimas derrotas antes da pausa para a data FIFA. Enfim, o Vasco foi engolido em campo. A sensação é que parecia que o Vasco estava pedindo para levar um gol desde o primeiro tempo e só não conseguiu esse objetivo, entre aspas, porque o Grêmio esbarrou aí na competência, na segurança do Léo Jardim, que fez 2 ou 3 grandes defesas, impedindo aí do Grêmio ir para o segundo tempo, né, ir para o vestiário com a vantagem. E o Grêmio, a gente achava que o Vasco, por sua vez, Fernando Diniz ia mexer com os brilhos dos jogadores, o Vasco ia voltar modificado, diferente, pelo menos em termos de mentalidade, e o que se viu não mudou. O Grêmio continuou amassando, até que o seu artilheiro lá, o Carlos Vinícius, conseguiu botar para dentro da rede. E depois tomou aquele gol na desatenção do Felipe Coutinho. O jogador do Grêmio conseguiu interceptar a jogada, ele marcou bobeira e no final aquele gol num contra-ataque veloz que determinou, fechou o caixão do Vasco. Enfim, o Vasco não jogou absolutamente nada. Tentou ensaiar uma reaçãozinha ali depois das mudanças do Fernando Diniz, que mais uma vez demorou muito, né? Mais uma vez o Fernando Diniz abraçando as suas convicções, as suas teimosias, demorou demais. É bem verdade que o Vasco não tinha ali muitas reservas à altura para mudar uma partida. Porém, nessa hora a gente tem que mudar, né? E tem que mudar logo. Não tá ganhando, tem que mudar alguma coisa, porque da maneira que tá, não dá. E aí o Vasco tentou, né, ensaiar uma reaçãozinha, deu um chute do Ryan, uma cabeçada ali do Verratti, mas ficou por isso mesmo. O Grêmio seguiu ali, capinando, e aí conseguiu matar o jogo naquele segundo gol. Enfim, outra constatação que a gente chega é o seguinte: o Vasco montou, como eu falei, montou um time, mas o elenco ainda tem muitas brechas, ainda tem muitas lacunas. A gente percebe isso quando 2 ou 3 peças ficam de fora e os que substituem não substituem a altura. O Vasco hoje ficou sem o Carlos Cuesta e principalmente o Andrés Gomes, que ela era ali a válvula de velocidade no ataque junto com o Ryan. E o Vasco hoje voltou a ter aquele ataque
muito preso com o Verratti lá na frente, um jogador mais sem mobilidade, né? Perigoso nas cabeçadas, bem verdade, mas o ataque do Vasco não ficou aquele ataque móvel, ficou um ataque mais preso, e isso facilitou a marcação do Grêmio, né? O Grêmio que estava ali bastante seguro, fazendo uma imposição defensiva, sustentando ali atrás e atacando com velocidade. E o Vasco, por sua vez, não conseguiu, né? Acabou entranhado ali nas armadilhas que o Mano Menezes colocou. E mais uma vez o time do Fernando Diniz decepcionou. Um futebol muito burocrático, um futebol que pecou muito pelo lado físico, né? O Vasco fisicamente estava muito abaixo e o Grêmio sobrando em campo. O Grêmio tinha disposição, tinha postura, tinha técnica, tinha uma missão pela frente. O Vasco não, o Vasco ficou ali na dele, parecia que estava aceitando aquele empate, né? Parecia que veio para empatar e veio ali para jogar no erro do Grêmio, só que o Grêmio não estava errando. E aí o Grêmio, sim, jogou ali, conseguiu nos erros do Vasco chegar aos 2 gols. O Vasco errou muita bola desperdiçada pela lateral, passes errados, os jogadores que entraram nada acrescentaram. O Vasco, enfim, é um show de horrores, meus amigos, um show de horrores nesta noite de hoje lá em Porto Alegre. É lamentável que a gente venha aqui comentar esse tipo de jogo do Vasco, porque a gente não está vendo luz do fim do túnel. E o Vasco segue estacionado ali com 42 pontos, colocando um sinal de alerta ali numa reta final que tinha tudo para ser uma reta final mais tranquila. Por tudo que eles fizeram, esse time fez, né? Construiu naquelas vitórias seguidas que teve. E aí, hoje, parece que apagou tudo. Vasco voltou à realidade, ao choque de realidade. O choque de realidade voltou a imperar em São Januário. E agora vamos enfrentar o Bahia. Um adversário muito potente, um adversário forte. Voltam as peças que estavam convocadas, mas o Vasco perde ali na criatividade do Coutinho, apesar que hoje ele não jogou bem, inclusive falhando ali naquele segundo gol, onde perdeu a bola, e o torcedor vascaíno já começa a ficar preocupado com a proximidade aí com a zona mais de baixo. Ainda tem chance do Vasco ainda crescer nessa tabela, mas olha, Libertadores agora é chover no molhado, né? Porque pelo que o time está jogando, pela tabela que o time ainda tem e pela distância que os demais tomaram, fica muito difícil pensar numa Libertadores nesse momento via Campeonato Brasileiro. A menos que abra aí um G9, digamos assim, né? E o Vasco consiga aí ficar ali naquela imposição de 9º, 10º, porque hoje a situação tá preta, tá difícil pra caramba. E que o Fernando Diniz aí tem a responsabilidade para mudar esse panorama, porque olha, tá osso, hein? Tá difícil. Bom, meus amigos, deixa as suas considerações desse vídeo aí, vamos conversar o que aconteceu com esse Vasco de hoje, o que precisa ser feito para o Vasco voltar aí à retomada das vitórias. Uma boa noite a todos, amanhã está de volta. Valeu demais!